Vamos nós então. Bom, para a gente fechar o nosso estudo eletroquímico, um estudo muito importante, né? Porque fala de energia, né, mano? Eletroquímica fala de energia e a gente vive uma crise energética desde sempre, né? Desde a existência da humanidade aqui, nós buscamos formas, fontes de energias e, portanto, são temas comuns nos vestibulares e no Enem, tá bom? E a gente fecha esse estudo de forma quantitativa. Então a gente já estudou, olha só a longa jornada, ó. NOx, número de oxidação, ox, redução, então você não assistiu, importantíssimo, começar de lá, né? NOx, NOx, ox, redução, depois a gente estudou as pilhas e depois as eletrólises. Fizemos 2 aulinhas de pilha e 2 aulinhas de eletrólise, né? Nós fizemos 2 aulinhas de eletrólise, que é a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, tá certo? E agora a gente fecha aí com chave de ouro, fazendo estudo quantitativo. O que é esse estudo quantitativo? Simples. Né? A gente sabe, por exemplo, que uma pilha ela produz 1,5 volts. A gente aprendeu a calcular a diferença de potencial. Mas a pergunta é, quanto tempo ela funciona? Entendeu? Porque os metais lá dentro de uma pilha comum vão começar a oxidar. O zinco vai começar a oxidar numa pilha comum. E uma hora essa barrinha de zinco, esse material vai se desfazer por oxidar. Quanto tempo vai durar isso? Qual é a massa dessa barrinha que foi embora, entendeu? Se eu coloco, se essa barrinha tem lá 6 gramas, quanto tempo essa pilha funciona? Então são perguntas importantes. A gente vai fazer uma eletrólise. A gente viu lá que dá para fazer soda cáustica, dá para fazer metais reativos na eletrólise, dá para produzir gás cloro, gás hidrogênio, uma infinidade. A metalurgia, né, produz alumínio, assim. O alumínio é caro porque se produz por eletrólise, diferente do aço, que você joga na churrasqueira lá, o minério do ferro lá, e o ferro danadinho sai por aquecimento, né? Agora, você pega o alumínio, o minério do alumínio, a bauxita, mas nem com reza braba não sai de jeito nenhum. Então a gente precisa aplicar uma corrente elétrica muito elevada, por isso muito caro. E nessa aula você vai entender por que é muito caro também, especificamente, tirar o alumínio, tá? Então bora lá estudar um pouquinho das leis de Faraday, tá certo? Quanto tempo é preciso produzir 1 tonelada de alumínio? São perguntas que nessa aula você vai encontrar a resposta, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante, vamos à lei de uma forma resumidaça aqui, ó. Lei de Faraday. Em resumo, ela diz o seguinte, que a massa de uma espécie química que está sendo produzida ou consumida num eletrodo, daí, ó, atenção, está sendo produzido ou consumido no eletrodo. Não importa se nós estamos falando desse eletrodo em uma pilha ou se nós estamos falando em uma eletrólise. Então, essa lei ela é válida para os dois dispositivos, tanto para pilha e para eletrólise, porque na pilha você tem um eletrodo que está aumentando a massa e um que está corroendo. Na eletrólise, você tem um eletrodo ali que está produzindo gases, outro que está, né, consumindo uma espécie do eletrólito ali, da solução, se ela for aquosa. Então, a massa disso que está sendo produzido ou consumido no eletrodo, ela é proporcional à carga elétrica que está circulando naquela célula eletroquímica, naquela célula eletrolítica. Então, tipo assim, na pilha está circulando uma corrente ali. Então, a massa que está sendo consumida ou produzida ali depende dessa carga elétrica. E na eletrólise a mesma coisa, tá? Para entender isso, tem um caminho que é eu colocar algumas fórmulas aqui e a gente tentar aplicar. Eu vou por um outro caminho, que é de tentar entender microscopicamente o que está acontecendo, tá? Então, vamos supor que a gente está analisando, tudo bem? Aqui no caso uma redução do sódio, do cátion sódio. Então, suponha que a gente está analisando essa redução aí. Eu poderia ter pego uma oxidação, poderia ter pego um outro metal, poderia ter pego hidrogênio, poderia ter pego qualquer espécie. Então, eu peguei o sódio mais 1, beleza? E aí, estou dando o elétron para ele, ou seja, fazendo uma redução aqui, né? Fazendo uma redução, que está acontecendo num cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise, a redução ocorre num cátodo, está produzindo sódio zero. Bom, uma leitura aqui, quantitativa, é a seguinte. Olha só que legal. Para produzir um sódio metálico, a gente precisa de um elétron, né? Corrente elétrica, então eu preciso de um elétronzinho para produzir um sódio. Tudo bem? Aqui, ó. Um elétronzinho produz um sódio. Só que esse átomo de sódio, ele tem uma massa. Qual é a massa do átomo de sódio? 23 unidades, está lá na tabela periódica. Então a gente pode fazer uma leitura em relacionada à massa. Por exemplo, um elétronzinho desse aqui, ele vai produzir 23 unidades de massa. Então
Então, se você der um elétron para o cátion sódio, ele vai produzir 23 unidades de massa. Tudo bem? Então, você deu uma partícula, um elétronzinho, produz ali 23 unidades. Só que esse elétron, né, a gente está olhando ele como partícula, mas ele carrega uma carga. Qual é a carga que o elétron transporta? Você sabe? É a famosa carga elementar. Qual que é a carga elementar da matéria? Né? Qual que é a carga elementar do elétron? É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga elementar. Então, a partir desse momento, eu posso fazer uma leitura não do elétron como partícula. Olha que legal, eu posso dizer o seguinte, atenção, ó, quando eu aplico 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, no íon de sódio, nós produzimos 23 unidades de massa de sódio. Sacou? Agora, olha que interessante. Se eu uso um elétron, eu produzo um átomo de sódio. Mas se eu usar 1 mol de elétron, quanto que eu vou produzir? 1 mol de átomo de sódio. E sabe quanto pesa 1 mol de átomo de sódio? 23 gramas, é a massa molar. 1 mol de qualquer espécie tem a massa em unidade igual a massa em gramas. Então, se tiver sei lá, vamos pegar aqui o magnésio, que tem massa igual a 24 unidades, beleza? Então, se você pegar lá 1 mol de magnésio, você vai ter 24 gramas. Pega o ferro tem a massa igual a 56 unidades. Então, se você pegar 1 mol de ferro, você vai ter 56 gramas. Então, se eu der 1 mol de elétrons para o íon sódio, ele vai produzir 23 gramas. Mas a gente pode também descobrir qual é a carga que 1 mol de elétron transporta. Porque 1 mol é esse número aqui, né? 6 vezes 10, 23. Se a gente multiplicar pela carga de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, então estou multiplicando 1 mol de elétrons por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga elementar do elétron. Então, se eu multiplicar isso aqui, eu vou ter, atenção, olha essa frase é importante, eu vou ter a carga que 1 mol de elétron transporta. E por que saber a carga que 1 mol de elétron transporta é importante? Porque quando transportar 1 mol de elétrons, eu sei quanto de massa em gramas vai ser produzido da espécie, do eletrólito, do cátion, do ânion, não importa o que é. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar 96.500 coulombs. Esse número é tão importante, que é uma constante, né? Porque o mol de elétron é um número constante. A carga do elétron é um número constante. Então, isso aqui é uma constante. Isso aqui é chamado de constante de Faraday. Quanto que é a constante de Faraday? 96.500 coulombs. Também pode ser chamado de 1 Faraday. Então, 96.500 coulombs ou 1 Faraday é a constante de Faraday. O que essa constante fala? Ela fala da carga que o mol de elétron transporta. Qual é a carga que o mol de elétron transporta? 96.500 coulombs. Beleza? Tudo bem? Isso é muito legal, porque vou fazer uma leitura agora bem simplesinha aqui, ó, direto aqui, ó. Se você aplicar 1 Faraday numa eletrólise, por exemplo, você vai produzir 23 gramas de sódio, claro, se você estiver fazendo eletrólise dos íons sódio. Então, 1 Faraday de corrente elétrica vai produzir 23 gramas, tá? Isso é tão importante que vale a pena você ficar fazendo isso aqui um tempão, assim, pegando espécie e fazendo isso aqui. Eu vou fazer com você com uma outra espécie, só para você ver, ó, só para você ter ideia de quão importante isso. Quer ver? Acompanha comigo, ó. Vamos pegar o alumínio. Estou fazendo a redução do alumínio aqui, tá vendo? Ó? Al3+, mais 3 elétrons, formando alumínio mais 3. Tá errado aqui, gente, perdão. Aqui não é alumínio mais 3 não, tá? Aqui é alumínio 0. Alumínio 0, a gente está fazendo a redução dele aqui, ó. Tô pegando o alumínio mais 3, dando 3 elétrons, tá virando alumínio 0, alumínio sólido, tá bom? Então, o que está escrito aqui, ó? Que 3 elétrons produzem um átomo de alumínio. Um átomo de alumínio, a massa do alumínio é 27, então isso aqui vai produzir 27 unidades, sacou? Vou fazer bonitinho pra você ver, ó. Olha lá, 3 elétrons vão produzir 27 unidades. Isso aqui é lá da tabela periódica, né? A massa do alumínio, beleza? Bom, agora olha que interessante. O que a gente sabe? Que 3 elétrons produzem 27 unidades. Isso significa que se a gente produzir aqui, se a gente fornecer 3 mol de elétrons, a gente vai produzir 27 gramas. Porque agora são necessários 3 elétrons para produzir um desse aqui. Então, 3 mol de elétron vai produzir 1 mol de alumínio, que pesam 27 gramas. Bom, mas 3 mol de elétrons, qual é a carga que isso transporta? Bom, é só fazer a continha. 3 vezes 96.500 coulombs. Ou, né, 3 Faradays. Então, se a gente multiplicar 96.500 coulombs vezes 3, a gente vai produzir 27 gramas de alumínio.
Por que o alumínio é caro pra caramba? Porque, olha que curioso isso, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Com 96.500 coulombs, você produz 23 gramas de sódio, certo? Agora olha o alumínio. Com 3 vezes 96.500 coulombs, você produz 27 gramas. Então você precisa quase o triplo de energia para produzir alumínio em relação a sódio. Por quê? Porque ele tem uma massa pequenininha e um número de oxidação muito grande. Então, quando o metal tem uma massa molar pequena e tem um número de oxidação muito grande, igual mais 3 do alumínio, isso vai demandar muita energia para produzir. Então, para produzir alumínio, apesar dele ser mais abundante do que o aço, ele é muito mais caro justamente por isso, né? Porque para obtê-lo por eletrólise é muito caro. Então, a gente pode produzir 27 gramas. Então, esse é um primeiro estudo. É legal você fazer isso com qualquer elemento, assim, pega lá, por exemplo, assim, ferro mais 2, dá 2 elétrons para ele e forma ferro 0. Tá certo? Isso é importante replicar isso, fazer isso várias vezes. Ferro sólido. Então o que você sabe? Que 2 elétrons produz um átomo de ferro. O átomo de ferro pesa 56 unidades. Então se você der 2 faradays, isso vai produzir 56 gramas. Faz isso várias vezes para vários metais. Pega metal aleatório na tabela periódica, entendeu? E quanto que é 2 faraday? É 2 vezes 96.500 coulombs. Fechou? Tá. Bom, você vai ver que isso resolve um monte de exercício, tá bom? Isso aqui que eu tô fazendo, só isso aqui. Mas daí entra em cena uma variável que a gente não levantou, que é o tempo. Vamos supor que eu queira produzir, então, esses 27 gramas, daí eu sei que eu tenho que oferecer 3 faradays. A pergunta é, quanto tempo isso vai acontecer? Em quanto tempo? Tipo, 2 minutos? 1 hora? 10 dias? Quanto? Quando o tempo é uma variável, a gente pode recorrer a uma expressãozinha muito simples da física, muito simples, que é essa daqui, ó. Kit. Lembra dessa expressão, não? Kit. Aqui, ó. Kit. Essa expressãozinha diz o seguinte, ó. Esse Q é a quantidade de carga elétrica, certo? Lembrou? É, exatamente, física. Física, básica aqui, né? Esse Q é a quantidade de carga elétrica dada em coulombs. Esse I é a corrente dada em ampere, a unidade, né? E o tempo dado em segundo, no sistema internacional, tá bom? Então, essa aqui é a quantidade de energia, né? Que a gente está fornecendo ou é necessária, depende da pergunta. Isso aqui é a corrente elétrica. A corrente elétrica é a capacidade desse fluxo de elétrons passar. Mas você pega assim, então imagine que... Vou pegar aqui uma caneta mais grossa. Aqui, ó, eu tenho... esse aqui seja um fio, onde os elétrons vão passar, tá certo? Então eles vão passar aqui ordenadamente. Aí eu tenho um fio com uma bitola maior, tá vendo? Então concorda que no menor intervalo de tempo vai passar mais elétrons? Então essa corrente é que responde a esta questão, entendeu? Sobre essa capacidade. Então, você multiplicá-lo pelo tempo, quanto maior a corrente, né? Quanto maior esse número aqui, opa, cadê minha caneta? Quanto maior essa corrente aqui, né, maior a quantidade de energia que vai ser produzida ou consumida no processo. E, obviamente, quanto maior o tempo, também isso também vai acontecer, né? Mas como que a gente usa isso? Vamos ser práticos, tá certo? Tá? Como que eu uso isso aqui, esse kit aqui? Vamos lá. Olha lá, ó. Exercício de vestibular no jeitinho para você, para a gente resolver e fechar isso com chave de ouro. Olha lá, ó. Deseja-se pratear uma peça metálica revestindo-a com 10,8 gramas de prata. A peça foi mergulhada numa solução de sais de prata e utilizou-se um gerador que fornece 96,5 amperes. Qual é a carga elétrica necessária para ocorrer a eletrólise e por quanto tempo a eletrólise deverá ser realizada? Ó, tem duas perguntas aqui, ele quer saber qual é a carga, qual que é a carga? É isso aqui, ó, o Q, essa aqui é a carga. E da eletrólise por quanto tempo, ou seja, a variável tempo também, tá certo? Bom, o que a gente vai precisar? Primeiro, claro, espera aí que eu já volto. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó. Peraí. Isso aqui, né? Essa equaçãozinha aqui. Beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos pegar a prata. Normalmente essa equação é dada nos vestibulares. Nessa questão essa equação era dada. Quando não é dada, ele dá a carga do metal. Então ele vai lá e fala assim, né?
deseja pratear uma peça metálica revestindo com prata, né? Ou foi colocado numa solução com prata a mais. Porque é importante você saber a carga, né? Para você determinar quantos Faradays vão rolar ali. Então, ó, ele deu a reação. Então, o que eu sei fazer sem nada aqui? Ó? Eu sei o seguinte, que um elétron produz uma prata. Então, um mol de elétron vai produzir 108 gramas de prata. Por quê? A massa da prata na tabela periódica é 108 unidades. Então, um mol de elétron vai produzir 108 gramas. Tá aqui, ó, um elétron, uma prata. Um mol de elétron, um mol de prata, e um mol de prata pesa 108 gramas, tá bom? Tá. E um mol de elétron, qual que é a carga? E um mol de elétron, 108 gramas. Só que ele diz que vai revestir a peça, né, a peça metálica com 10,8 gramas. Então, 10,8 gramas, quantos elétrons nós vamos precisar? Fazendo essa continha aqui, nós vamos precisar de 0,1 mol de elétrons. Então, um mol de elétrons, 108 gramas, o cara vai revestir com 10,8 gramas, quanto que ele vai precisar? Vai precisar de 0,1 mol de elétrons, tá certo? A gente sabe que 0,1 mol de elétrons vai ter a carga de 9.650 coulombs. Por quê? Porque a gente sabe que um mol de elétrons transporta 96.500. 0,1 mol vai produzir Y, vai transportar Y. Então, Y igual a 9.600 coulombs. Então, essa pergunta aqui a gente já matou já, ó. Qual é a carga elétrica necessária? A carga elétrica necessária é igual a 9.650 coulombs, ou 0,1 Faraday, né? É a mesma coisa, você pode responder em Faraday ou em coulombs. Claro que se a questão for objetiva, você vai dançar conforme a música, né? Bom, então 9.600 coulombs. Agora ele quer saber quanto tempo, ou agora a gente vai usar a expressãozinha, o kit, ó. A gente tem esse Q aqui, que tem que ser usado em coulombs, tá bom? Como eu mostrei no slide anterior. Então a gente tem aqui o Q, que é 9.650 coulombs. A corrente ele dá aqui, ó, 96,5 amperes. Então é só substituir, ó, 9.600 coulombs, que é a carga, igual a corrente, que é 96,5 amperes, vezes o tempo em que nós vamos achá-lo em segundo. Né? Perceba, se a gente passar dividindo aqui, nós vamos encontrar o valor de 100. Né? 9.650 por 96,5 vai dar 100 segundos. Né? Então, esse é o tempo, ou seja, em 100 segundos você vai cobrir essa peça metálica com 10,8 gramas de prata, vai gastar essa corrente, vai gastar essa quantidade de energia com esta corrente de 96,5 amperes, tá certo? É importantíssimo fazer exercícios disso, dos mais variados. O cara pode colocar complicadores, fazer eletrólise em série, né? A corrente que passe é a mesma, né, numa eletrólise em série, só que daí você tem que trabalhar com mais, faz para uma célula só, né, determina a massa de uma célula, depois multiplica pelas outras células que foram também que também participaram da eletrólise, tá? Então é importante fazer exercício disso. No começo começa a parecer meio confuso, né, porque as informações numéricas e qualitativas, mas a minha dica é, esteja afinadinho com NOx, foca redução, pilha, depois vai para a eletrólise. Entendeu a eletrólise? Vai fazer exercícios de leis de Faraday, exercício que envolve essas quantidades relacionadas à eletroquímica, tá certo?